extraordinários! Sejam muito bem-vindos ao programa Paula Silva com você. Mais um encontro de conexão, de transformação, de experiências, aquela troca ali de histórias reais. Sejam muito bem-vindos e a participação de vocês é muito importante. Então, deixe nos comentários os próximos temas que você quer ver, que você quer assistir, que você quer aprender. São histórias reais. Então, temos o quadro de entrevistas, temos o quadro que nós fortificamos e fortalecemos a nossa autoestima, né, mulherada de plantão? Que é o quadro do Look. Então, assim, conto com a sua participação. Se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que você está assistindo, já se inscreva no canal, ative as notificações, o famoso sininho e participe para não perder nada, tudo em primeira mão. Então, eu conto com você. Mas antes de nós começarmos a nossa programação, eu preciso agradecer e apresentar o convidado especial, porque sem ele nada disso estaria acontecendo, que é o nosso paizinho, nosso Deus. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, por mais um encontro. Que delícia essa conexão que a gente tem aqui. Ele é o responsável por tudo isso. Então, tem um propósito aqui de estarmos sentados nessa poltrona. E o tema de hoje da nossa entrevista é: você acha que tem uma possibilidade de você estar no comando com a sua essência? Será que tem realmente essa possibilidade de nós assumirmos o comando da nossa vida, mas sem esquecer de quem somos de verdade? Vamos descobrir hoje com o psicanalista Samuel, que eu trouxe ele aqui. Ele vai nos orientar, trazer grandes ensinamentos com esse tema. Então, já quero apresentá-lo. Seja bem-vindo, Samuel. Paula, prazer enorme estar aqui. Gratidão pelo convite. É uma honra estar nesse momento para a gente fazer uma troca, como você falou, de conexão, de essência. A gente tem que ser de verdade, né? Sim. Então, para mim é uma alegria estar aqui e uma honra. Gratidão pelo convite. Que gostoso. E já que nós já começamos aqui com o início, que esse tema bombástico, Samuel, é possível a gente assumir a nossa vida, o comando disso, mas sem esquecer da nossa essência? Com certeza. Não é um trabalho simples, não é algo fácil, mas eu costumo falar que a gente tem uma maneira, às vezes, não equivocada, mas não tão eficaz de olhar para as coisas. A gente tem muita ideia do controle. Então, a gente quer controlar tudo. E eu falo que todas as vezes que a gente se perde buscando controlar tudo, a gente começa a querer controlar o que é incontrolável. Então, começo a se preocupar com a opinião do outro, se vai chover, se não vai chover, ou seja, tudo que está fora do meu domínio. Entendi. Eu gosto muito da gente trocar a ideia do controle por comando. Por quê? Vou fazer uma analogia. Um piloto de avião, ele nunca está no controle. Ele está no comando da aeronave. Por quê? A maioria das vezes ele não vai determinar a altura que ele vai voar. Ele não consegue controlar o vento, se está chovendo. Ele vai ter o quê? O comando do avião para chegar naquela rota. Mas isso tem variáveis, ele precisa, às vezes, estar um pouquinho mais encarando o vento da esquerda, uma hora um pouquinho encarando mais para a direita. Ou seja, ele não tem um controle externo, mas ele pode trabalhar o seu mundo interno para chegar nos seus resultados e para olhar para as situações de uma forma diferente. E isso tem muito a ver com a forma que nós somos educados e criados, Samuel, desde a infância, como que é a nossa criação com a avó, às vezes com as mães. Tem a ver também com isso, com a nossa criação desde então? Com toda certeza. Uma coisa que eu falo que, infelizmente, a gente é treinado por fracasso. Por quê? A maioria das vezes, está treinado a sempre estar satisfazendo alguém. Então, a gente não é treinado a ter autonomia para você fazer as suas próprias escolhas, por mais que às vezes vão desagradar outras pessoas. A gente sempre está esperando a aprovação de alguém. E se eu espero essa aprovação de alguém, dificilmente eu faço os movimentos por mim mesmo. Então eu começo a me sujeitar a algumas situações que eu não gosto, só para ter a aprovação, a atenção do outro. Então, esse movimento de ser treinado desta forma, que a maioria de nós somos treinados dessa forma, afasta o nosso movimento da nossa própria essência.
E muitas das vezes acaba se descobrindo um pouco mais maduro, né? Um pouco mais velho, chegando aí Perfeito. uns 20 anos, 30 anos, 40 anos. Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais? Olha, você precisa da melhor equipe, que é a equipe 6x8 Mídias. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação, desde as redes sociais até todos os quadros que estão sendo desenvolvidos aqui agora. Então, é uma equipe de excelência. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. A grande questão é, às vezes a gente impede que o outro chegue lá mais rápido. Porque se eu começar a trabalhar isso desde um primeiro momento, permitindo, vamos pegar na ideia da criança, que às vezes é tolhida de falar. Lógico que, vamos lá, que hoje a gente também tem um problemão. Que a criança tudo pode, e aí Educação a gente entra num outro movimento. Positiva, que a hora que você vai ver é só positivo para a criança. Educação positiva. Mas qual que é o grande X? É permitir que ele faça escolhas. Então, um exemplo básico, pegando a ideia da criança ainda. Sim. Eu não sou especialista em crianças, mas só como um exemplo que é legal para a gente ilustrar. Filho, nós vamos num evento, tem essas opções, escolhe dentro dessas opções. Ah, não quero nenhuma dessas. Desculpa, é uma dessas opções que você tem que escolher. E aí você vai potencializando esse movimento de cada um de fazer sua própria escolha, mesmo que seja dentro de um programa mais ali direcionado. Sim. Até porque a gente precisa desse direcionamento ao longo da vida. A grande questão é, eu só vou escolher algo se satisfazer alguém. Aí começa a ser um problema. Porque aí você foge da sua essência. A gente foge da nossa essência. E todas as vezes que a gente foge da nossa essência, a gente começa a encarar um problema grande. Por isso que a gente vê tanta ansiedade, tanta depressão. Porque a gente está o tempo inteiro movimentando pelo outro, para satisfazer o outro. A gente quer ser querido, a gente quer ser aceito, a gente quer ser aprovado. Que é natural, mas se nós não trabalharmos esses movimentos, dificilmente nós faremos escolhas por conta própria. Sim. E, Samuel, existe uma forma um pouco, sei lá, mais detalhada para, às vezes, as pessoas também chegarem a entender o que seria essa essência mesmo, uma maneira mais, sem muita robustez, né, que a gente fala. Mas, assim, o que seria a essência? Porque a gente está falando de essência, seria identidade, o que realmente seria a essência individual de cada ser humano? Uma coisa que é interessante para a gente pensar na ideia da essência é o que faz o seu olho brilhar. O que faz o seu olho brilhar? Fica aí a questão e a pergunta do Samuel para você. Isso já é um indício de coisas que podem ser um movimento de essência. Agora, essência tem tudo a ver também com valores, com princípios. Então, todas as vezes que a gente começa a passar por cima desses valores e desses princípios, a gente se afasta da nossa própria essência. Naturalmente, os outros problemas vêm por tabela. Ansiedade, depressão e assim por diante. Porque você cai naquilo que você falou agora no início, de tentar agradar ou ser validado. Perfeito. Claro, não estou falando que nós precisamos ser o tempo inteiro assim, não quero aprovação de ninguém. Não é nesse ponto, mas a grande questão é todas as minhas escolhas estarem pautadas na opinião do outro. Aí é um problema. Você tem um produto, tem uma marca, tem um serviço? Então esse recado é para você, empresário, que quer divulgar a sua marca aqui no programa Paula Silva com você como patrocinadores. Entre em contato com esse número que está aparecendo aqui abaixo e fale hoje mesmo com a equipe. Eu estou aguardando você. Eu costumo falar assim, para você começar a retomar o comando da sua vida, se conectar de novo com a sua essência, você tem que se incluir no processo. Se não... E quando eu falo de se incluir, não é você ser uma pessoa egoísta que não olha para ninguém, porque isso não vai funcionar. Você vai virar uma pessoa arrogante, egoísta, ninguém vai, de fato, não vai fazer sentido nenhum. Eu falo assim, a gente tem que trabalhar a nossa essência para que a gente se sinta bem e potencialize os outros ao nosso redor. Sim. Porque às vezes a gente fala assim, algo não está legal, e aí você fica falando para todo mundo que aquilo não funciona. Vamos pegar a ideia de um relacionamento. Que todo mundo fala assim, homem é tudo igual, ou depois de um tempo o casamento fica ruim mesmo. Por quê? Porque está faltando se incluir o casal na sua rotina.
Então, para resgatar essa essência, eu preciso me incluir na minha lista de atividades diárias. Pronto. Então, você não vai abandonar nada que você faz, mas você precisa tirar um tempo para olhar para você. Eu costumo dizer assim, a gente tem muita dificuldade de entender o que passa aqui dentro. Às vezes a gente tem dificuldade de saber o que sente. O que você está sentindo? Não sei. Mas o que você... Não consigo decifrar, não sei. E aí tem uma coisa muito prática para ajudar. Anotem. Eu gosto muito de pensar na terapia, no processo terapêutico, de forma prática. Eu não sou o cara de teorias. Sim. Apesar de serem fundamentais para embasar os movimentos. Mas eu gosto muito de pensar em prática. Então, vamos lá. Para eu descobrir, às vezes, o que eu estou sentindo, se você tem dificuldade de entender o que você está sentindo, você deve se colocar fora da situação. Então, o que você faz? Faz a seguinte pergunta. O que alguém nessa situação sentiria? Eu acabei de individualizar e colocar para fora. Naturalmente, você vai dar uma resposta. E muito provavelmente você vai dar a resposta exata do que você sente. Para aquela situação. Então imagina específica. lá. Nossa, fulano gritou comigo, brigou, mas eu não sei o que eu estou sentindo. Aí eu viro e falo assim, Paula, o que você acha que alguém nessa situação sentiria? Ah, eu acho que ele ficaria com raiva, acho que ficaria triste. Naturalmente você trouxe a resposta que o seu inconsciente daria. Muito bem. E Samuel, como identificar o que estamos realmente sentindo por trás das reações? Complementando isso que você acabou de trazer para a gente aqui. Perfeito. Pensando em prática, eu gosto muito de trazer uma dinâmica que eu chamo de diário das emoções. Tá. Por quê? Com a correria do dia a dia, a gente tem uma tendência a não olhar para o que a gente sente e nem olhar para situações que estão em desequilíbrio. Então, é um exercício que a pessoa pode fazer de um mês, e aí ela pode ir repetindo isso, onde ela faz uma tabelinha, que tem lá emoções, tem primeiro data, emoções, sensações e sentimentos, e depois o tema olfato. E aí, todo dia, ela vai alimentar essa planilha. Por exemplo, dia 15. O que eu senti? Raiva e tristeza. Da onde veio essa raiva e da onde veio essa tristeza? Ah, veio de uma situação no trabalho. Descreve a situação no trabalho. Passado 20 dias, naturalmente, você vai descobrir quais são as emoções que estão regendo mais a sua vida naquele momento e quais os fatos ou temas estão mais em desequilíbrio. Ou seja, vai estar ali na nossa frente. Eu descubro, poxa, eu comecei a falar trabalho. Opa, tem alguma coisa no trabalho que eu preciso resolver. E tem lá tristeza. Opa, tristeza está regendo a minha vida. Então eu tenho que fazer movimentos para trabalhar essa tristeza. E a gente está visualizando, é mais fácil. Perfeito. Realmente. É muito mais fácil. Ali. Nossa, faz muito sentido. Anotem, tá? Anotem e façam, por favor. Depois, quem tiver dúvida, alguma coisa, a gente pode até mandar a planilhinha, tudo pronta já, só baixar. Aí vocês viram, né? Então não tem desculpa. Ó. Não tem desculpa. Deixa aqui nos comentários abaixo, a hora que terminar aqui o nosso bate-papo, vai ter os comentários aqui no canal, então já coloca as dúvidas e a gente já passa para o Samuel. Perfeito, isso aí. Samuel, por que muitas pessoas têm a dificuldade de acolher as suas emoções? Você é artista que quer gravar a sua produção de áudio e vídeo com um profissional de excelência? Dá uma olhada nesse estúdio. Entre em contato hoje mesmo com o Estúdio 6x8, nesse número que está aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Esse é um processo que podem ter várias possibilidades envolvidas. Mas uma coisa que eu vejo muito comum, a pessoa tem às vezes uma dificuldade de se sentir merecedora. E aí, só o fato disso, de não se sentir merecedora, gera uma rigidez tão grande que ela não acessa mais nada. Então, esse seria um ponto bem grande a ser trabalhado. Que são pessoas que não sabem receber elogios e presentes? Não sabem receber elogio, não sabem receber presente, acha que tudo tem que estar dando. Então, essa pessoa tem uma dificuldade com a troca. Eu falo,
Lógico, é maravilhoso quando a gente pode doar, quando a gente pode fazer um agrado para alguém, dar um presente. Sim. Só que a gente não pode esquecer que do outro lado também tem uma pessoa que também gostaria, às vezes, de fazer um agrado, de fazer esse movimento. Então a gente tem uma sensação de não merecimento, ou eu não posso olhar para isso porque isso é fraqueza. Então, naturalmente, isso afasta você de identificar o que dói. Porque até o medo de acessar aquela dor faz com que a gente vá escondendo. Que é um grande equívoco, porque se eu não consigo ter claridade do que está fora do eixo, eu não tenho nada a fazer. E eu vou estar sofrendo de uma maneira inconsciente. Eu não vou estar nem distante da sua essência, e distante de mim mesmo. Então, todas as vezes... Eu gosto de fazer uma analogia também que autocuidado tem muito a ver com como gerir uma empresa. Por quê? Se eu não levantar dados, não tem o que se fazer. Não tem como saber se uma empresa é saudável ou não. Quanto que vende, quanto que está gastando, enfim. Tem que levantar esses dados. De todos os setores da empresa. Por que na sua vida seria diferente? É a mesma coisa. Eu preciso saber o que me incomoda, o que me faz brilhar o olho, o que faz com que eu perca o controle. E aí eu começo a entender as situações. A partir do momento que eu gero mais clareza do que me afasta da minha essência, eu começo a ter alguns comportamentos para que eu não me afaste dela. De quem você realmente é. Exatamente. Nossa, é um aprendizado, né, minha gente? É um aprendizado, é uma aula. É uma aula de autocuidado e algo que começa aqui dentro, né? Perfeito. Senhora? Tudo na vida a gente vai começar resolvendo dentro de nós. E a gente fica muito esperando sempre o outro mudar. E aí, de novo, a gente costuma colocar tudo na mão do outro. A gente vai terceirizando. A gente terceiriza as nossas decisões, a gente terceiriza a nossa felicidade e aí a gente acha que o outro vai fazer a melhor escolha. Muito, às vezes por conta da criação, que a gente tem um medo de fazer uma escolha e se der errado. Porque aí você vai estar na posição de exposição, né? Perfeito. Se eu errar, todo mundo vai ver. Exatamente. E aí é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar. Todos nós erramos algumas vezes no nosso dia. Em algum momento, ou a gente vai julgar alguém que não devia, alguma coisa a gente vai errar. Então, o erro faz parte do movimento. O problema é a gente insistir no erro. Aí é uma coisa que a gente tem que se trabalhar para cada vez mais aprimorar a si mesmo. Mas tá tudo bem errar. É o crescimento, né? Perfeito. Samuel? Não tem como. A gente tem que ter autorresponsabilidade nas nossas coisas. Porque senão, de novo, eu estou terceirizando tudo, eu não sou autorresponsável por nada. Então, se eu estou no papel de vítima, eu não tenho mais nada a fazer. Fica aí mais um ensinamento. Vamos anotar todos esses ensinamentos e colocar em prática, né, Samuel? Nós temos aí 4 meses que dá para fazer uma transformação gigantesca. O momento de mudar é sempre quando você decide mudar. Incomodou, não já espera, é algo, né? Não espera chegar lá, virar o ano. Porque daí o clima... Não, a gente muda quando a gente decide mudar. Que já está incomodando. E, de novo, a gente vai errar. Tem hora que a gente vai cansar, tem hora que você vai falar, não, eu vou desistir. E aí a gente tem que escolher o nosso difícil. Sim. Porque será que não é simples viver? Porque aí as pessoas falam assim, nossa, então quer dizer que agora se eu vou pensar positivo, minha vida vai ser maravilhosa? Quem dera fosse desse jeito. Mas eu preciso ter um posicionamento onde eu vou buscar olhar de uma forma diferente. Então, a partir do momento que eu mudo o meu interior, não é que o mundo muda, mas a forma como eu me relaciono com ele muda totalmente. E é esse que é o X. A gente não está atrás de, então vamos tampar os olhos para os problemas. Romantizar. Não é, mas a gente tem que olhar de uma forma diferente, objetiva. Ok, temos um problema. O que nós vamos fazer com isso? Passar a vida inteira reclamando do problema ou eu vou buscar sanar esse problema? Então, mais uma vez, é fazer uma escolha do que é difícil para você. E de forma individual, né? De forma individual. De forma individual. E é legal que às vezes a gente não consegue ter essa percepção do como às vezes a gente mudando individualmente, a gente está influenciando, inspirando os outros a mudarem também.
A gente nem percebe o Que é quanto. aí que é o grande X, porque às vezes eu tô querendo que o outro mude e tô forçando ele à mudança. Só que a partir do momento que o outro enxerga a mudança em mim, ele naturalmente vai ver assim, Paulo, o que você está fazendo? Nossa, eu vi que você tá mais com energia, você está com mais disposição. Nossa, o que está rolando? Aí você vira uma inspiração. Diferente de você virar, vamos por assim, o chatão, que fica, não, você tem que mudar, hein? Pesou o ambiente. Nossa, não sei Chegou, o quê, hein? pesou o ambiente. Não, mude a si mesmo. Seja um incentivador, um inspirador de pessoas, não uma pessoa que vai pesar o ambiente, Distanciar. que vai distanciar das pessoas. E, de novo, vamos errar e a ideia é levantar e caminhar. Mas tem um ponto, falando de essência, que é crucial. Esse recado é para você, empresário, que tem um produto, que tem uma marca, que tem um serviço e quer fazer parte dos patrocinadores do programa Paula Silva com você. Entre em contato com esse número que está aparecendo aqui abaixo e fale hoje mesmo com a equipe. Eu estou aguardando você. A gente precisa fomentar de novo a nossa espiritualidade. Nossa, total. Não É tem o como. ponto, né? É Não ali, tem é como. uma das nossas principais bases. Perfeito. Bom, a gente tem que ter isso muito definido. Deus, família e propósito. A gente precisa E é inegociável. ter essa conexão. E às vezes a pessoa, até por conta de criação, de ensinamento, enxerga essa conexão com Deus só em um movimento. Por exemplo, ir para a igreja. Só que ela esquece que o ir para a igreja é fácil a hora que você está lá na igreja. É ali um momento muito simples. Mas o grande X é eu exercitar essa minha espiritualidade ao longo do meu dia. Sim. Com as pessoas que estão ao meu redor. A gente vai errar pra caramba, vai, mas o quanto que eu vou ter de resiliência, de empatia, de compaixão, mesmo que tem hora que eu queira grudar no pescoço do meu amiguinho, mas que eu olhe para A gente isso de uma forma mais respira. leve. Então eu falo assim também, se conecte, vai para a natureza. Começa a focar, olhar para a natureza. Naturalmente, você vai se conectar com Deus. Não, e Você vai se conectar com essa de sua manhã, essência. que você está ali, Exatamente. que você abre o olho e fala... Gente, recebeu o maior presente quando você abre os seus olhos, você está respirando, porque o ar, ele é algo magnífico. Perfeito. E aí você vê a sua família, você vê tudo ao redor que está acontecendo. Então, assim, gratidão desde o início, realmente. Né? E assim, quando você não tem mais nada, é o que vai te dar o suporte. E eu falo isso sendo alguém que passou uma depressão durante 2 anos. Uma depressão lascada. Eu já era terapeuta. Eu já cuidava de pessoas. Isso foi uma ferramenta que me potencializou, me ajudou a sair dela. Mas na hora que eu estava no olho do furacão, o que me segurou foi a minha fé e a minha espiritualidade. Sim. Então, assim, eu gosto muito de que a gente trabalhe o ser como um todo. Sim. Não tem, a gente pode dar 1000 ferramentas para a pessoa fazer, mas se ela não buscar se conectar de verdade, a ferramenta fica vazia. Então não é a ferramenta que muda, de novo, mas é a forma que você encara essas ferramentas, a forma com que você olha para isso e começa a cuidar de você com mais amor e com mais carinho. Eu falo que às vezes a gente está muito preocupado com os nossos inimigos, com os nossos opositores, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E é bom você trazer isso também, Samuel. Eu também sou terapeuta por formação e quando eu conheci a parte da PNL, foi para me reconectar. Perfeito. Comigo, para entender. Então, quando você traz isso, você lembra as pessoas que estão lá que não são as formações, mas é a parte humana que realmente você precisa se olhar além das formações. Com toda certeza. Sem as formações, a parte Perfeito. humana que realmente A formação importa. é uma ferramenta que você vai utilizar, que nós, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, vão estar utilizando. Sim. Porém, a gente não pode esquecer que muitas vezes é a forma com que você olha para a pessoa, é o sorriso que você dá. Então, às vezes, você não tem ideia, falar para você que está assistindo, de quantas pessoas eu já atendi que foram resgatadas por pessoas aleatórias porque deram um bom dia, porque deram um sorriso, porque falaram um olá, e essa pessoa estava indo para uma escolha que não seria a melhor naquele momento, ela ia fazer muito mal para ela. E esse movimento resgatou. E, de novo, a gente precisa prestar atenção aos detalhes. Sim. Eu falo que quando eu falo Deus é maravilhoso, porque
A gente às vezes fica esperando Deus muito como um letreiro. Vai vir um letreiro apontando, Marca-texto, olha aqui, vem por aqui, piscando. porque é aqui que eu tô. E é nos detalhes que ele se manifesta. Eu lembro que quando eu estava no meu processo depressivo, muito forte, nunca tive vontade de tirar a minha vida, mas várias vezes eu fui tentado a. Várias vezes. Moro em apartamento, era a coisa mais fácil de se fazer. E eu falei assim, e aí eu falava, não, esse não é o Samuel. Só que muitas vezes, quando aquilo me perturbava de uma forma mais intensa, às vezes eu estava deitado no sofá sozinho em casa, não tinha ninguém em casa, sozinho, e ficava aquilo martelando na minha cabeça. A hora que eu abri os olhos, quem que estava na minha frente? O meu cachorro. E eu tenho certeza que era Deus se manifestando através dele, porque ele me resgatou várias vezes. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, porque é nessa sutileza que a vida vai se manifestar, é nessa sutileza que Deus vai aparecer. Às vezes, a gente não está fazendo de novo, não está fazendo nem ideia do quanto a gente está ajudando alguém, e Deus está te usando para resgatar como instrumento, e a gente não tem nem noção disso. Então, que a gente possa prestar mais atenção aos detalhes e que a gente possa, de fato, olhar para dentro para sermos pessoas melhores, porque uma pessoa ferida pode ajudar, mas uma pessoa curada pode ajudar um pouco Muito mais. Então, de novo, nós não estamos falando para você ser individualista, mas você precisa ter a sua individualidade. Precisa olhar para as suas emoções, para os seus pensamentos. Reflete na palavra. O que você está falando para si? Seja colocando a voz para fora ou aqui dentro. O que você está jogando que pode estar te atrapalhando? Tá a gente esquece que palavra tem poder, não tem jeito. Quem está controlando, né? Exatamente. E, Samuel, para a gente finalizar, o que significa na prática você estar conectado com a sua própria essência mesmo? Perfeito. Ali de forma única. Ei, fica aqui comigo um instante. Quero te apresentar uma nova série em vídeo baseada no meu e-book Como Vencer o Inverno Emocional. Cada episódio é um convite para você olhar para dentro, entender o que está sentindo e descobrir como reconstruir a sua força no seu tempo. Feito com carinho para mulheres que andam cansadas de lutar sozinha. Clica no link da descrição, se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E começa a assistir agora mesmo. Vai valer o investimento. Continue agora com o nosso programa. Na minha visão, estar conectado com a sua essência é você entender que você é uma pessoa única, que você vai ter os seus gostos e que o outro não precisa ter a mesma ideia que você. A gente está tão desconectado de nós mesmos que tudo ofende. Tudo dói. E aí eu preciso me rebelar contra o outro. Não, está na essência você entender que você é único, que você vai fazer escolhas e você deve fazer escolhas por você, mesmo que em algum momento isso desagrade o outro. Eu tenho que ter maturidade para estar conectado com a minha essência. Então, eu preciso fazer movimentos que me resgatam a isso. E aí é um processo tão individual, porque cada um vai ter que entender qual é o seu movimento. Para mim, tem várias coisas. Música, estar na natureza, ler a Bíblia. Várias coisas me conectam com essa minha essência. Mas eu tenho que olhar de novo. O brilho nos olhos, para mim, é a melhor resposta. Mas é aquele brilho nos olhos onde você está fazendo algo por você e para você. Sem esperar nada de ninguém. Mesmo que eu esteja fazendo algo para o outro, eu estou sendo bom com o outro porque eu acredito que eu preciso ser bom com ele. Não porque eu estou esperando que ele bata nas minhas costas e fale muito obrigado. É fazer sem realmente esperar nada. Não é fácil. Mas um processo, né? É um processo. De novo, a gente tem que escolher o nosso difícil. E quanto mais a gente olhar para dentro, quanto mais eu reconheço as minhas próprias dores, mais eu tenho empatia para entender o outro. Mas com isso, quando eu faço de verdade. De coração. Tem que fazer de coração. Quem quer ir ali dentro. Tem que olhar com muito amor, com muito carinho, se incluir no processo e estender a mão para quem você puder ajudar. Muito bem, que lindo. Samuel,
Muito obrigada mais uma vez por você trazer um pouquinho do seu conhecimento aqui para nós sobre a possibilidade de estarmos no comando e manter a nossa essência como um ser individual. Obrigada, Deus continue te abençoando. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. E eu queria deixar só uma última mensagem. Fique à vontade. Muitas vezes, a resposta que você procura não estão nos gritos da mente, mas sim no silêncio da alma. Anotado? Profundo. Obrigada, Deus continue te abençoando, Amém. Samuel. Até. Obrigada mesmo. E para você que está aí do outro lado, não saia, aguarde um pouquinho que após o intervalo nós estamos de volta com o quadro O Look do Look. Esse recado é para você, empresário, que tem um produto, que tem uma marca, que tem um serviço e quer fazer parte dos patrocinadores do programa Paula Silva com você. Entre em contato com esse número que está aparecendo aqui abaixo e fale hoje mesmo com a equipe. Eu estou aguardando você. Estamos de volta com o quadro O Look do Look. Básica ou sem graça? O que não te contaram sobre uma simples t-shirt. Ó, vocês viram que hoje eu tô bem básica. Ó, jeans, chinelo no pé, bem à vontade e a minha amada t-shirt. Será que realmente esse look que eu estou vestindo hoje, ele é só básico? Ele é sem graça? Ou, como diz a minha amiga Ju Costa, dá para colocar algumas coisas, alguns elementos, ingredientes, deixar um pouco de interessância. A frase é a palavra que a Ju mais usa. Então, nós vamos saber hoje se realmente a t-shirt ela é um look básico ou dá para a gente colocar alguma coisa diferente. Porque, gente, ó, não sei vocês, mas eu amo estar básica. Então, não quero desfazer aqui da minha t-shirt. Então, nós vamos descobrir hoje se dá para colocar alguma coisa diferente para deixar essa composição desse look hoje pronto para qualquer ocasião. Desde um trabalho, home office, ou fora, ou até um encontro com as amigas. Vamos descobrir? Então, já quero chamar aqui Ju Costa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Paula. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ó, estou bem à vontade hoje. Percebi? Bem básica. Você trouxe um clássico lá do seu guarda-roupa. Sim, que eu amo. Então... E que faz parte da maioria dos armários da mulherada por aí, hein? Então, por favor, Ju, não faça que eu me desfaça da minha t-shirt. Porque eu tô bem básica, mas eu já ouvi muita gente falar assim, nossa, mas eu fico muito sem graça de camiseta, de t-shirt. Ju, é isso mesmo? A questão aqui, Paula, por favor, é que sozinha a camiseta não significa nada e ela não segura um look todo sozinha. Tá. Ela vai precisar de alguns temperos. Interessância. Ingredientes, né, Paula? Gostei disso, viu, Ju? Por favor. Porque eu sei que a maioria das mulheres que a gente está falando aqui, pode ser que algumas delas tenha a mesma questão que eu já tive, que você já teve, sobre a t-shirt. Ser algo sem graça, a gente compor esse look para algo melhor, assim, mais elaborado. E aí, Ju, vamos mostrar a possibilidade? Vamos ter muitas possibilidades hoje. Eu acho que, na verdade, o que muitas mulheres ainda não conseguiram entender, que a gente classifica essas peças, né? Tá. Porque o básico, o casual, o confortável, ele vicia. Nossa, nem fale. Tô super à vontade aqui, gente. Então, a gente vai repetindo, né, essas peças, mas sem intenção. Então, a gente precisa trazer um pouco de clareza. Porque esse é o maior problema na hora da gente fazer essas nossas composições e tirar aquela peça do básico e tirar aquele nome que a gente usa, né? Que tá sem graça. A gente vê que tá faltando interessância naquela produção. Porque sozinha ela não vai funcionar. Então a gente vai tirar, trazendo clareza com alguns elementos. Então vamos mostrar na prática. Vamos mostrar na prática. Você sabe que aqui a gente ajuda os ensinamentos. E a gente já aplica. E eu sou a modelo dela. E a gente já mostra aqui para vocês a sua modelo, entende? Que eu já trouxe aqui questões minhas, sim, né, particulares, para que trouxesse isso realmente, essa realidade da possibilidade de você usar as peças que você tem em casa de uma maneira diferente com os ensinamentos da Ju. Então, vamos mostrar então, Ju. Então, primeira coisa que a gente faria aqui é alguns ajustes. Eu sei que muitas das nossas
telespectadoras estão se perguntando, tá, mas a t-shirt da Paula tem escritos, tem uma estampa ali, né? Mas a minha não tem, ela é lisa. Então, o que eu poderia fazer? Primeiro, a gente trabalha o alinhamento, vou colocar ela toda para dentro. Eu poderia colocar um colar, se ela não tivesse, né, esses escritos, informações ou estampas, enfim. Então a gente tem já essa diferença também. Sim, poderia já incrementar aí com um colar, por exemplo. Tá. Vamos adicionar um toque de refinamento aí. Então, vamos colocar um cinto. Meu fiel escudeiro ultimamente. E olha que esse cinto, ele tem segredo, né, Paula? Tem um segredo esse cinto. Ele não é desse tamanho, desse tom, simplesmente por isso, né, Ju? Porque a gente tem clareza, né, Paula? Tem ensinamento. Tem que assistir os outros episódios que a Ju nos Vocês ensina. vão ter que voltar e assistir os outros episódios para descobrir o tamanho ideal para o seu cinto, né, Paula? Tem que maratonar, gente. Senta lá, ó, tô fazendo uma comida, tô cuidando do filho, coloca lá no YouTube, ó, maratona E todos os assiste episódios. com a gente. Assiste tudo e deixa os seus comentários. Participa lá com a gente, que a gente quer saber também. O que Bom, mais, Ju? Já colocamos o alinhamento visual dessa t-shirt, dessa nossa camiseta para dentro. Sim. A gente adicionou um cinto para deixar ele um pouquinho mais polido. E aqui a gente poderia adicionar um metalizado na nossa bolsa para fazer um look de passeio. Ainda a gente mantém o confortável, o nosso casual, que a Paula adora esse confortável. Eu amo, gente, eu amo. Mas aí, vamos deixar esse look mais confortável? Vamos colocar um tênis? Porque pensando ama em andar tênis muito, aí, ó? né? Quem é do time hashtag não Tênis. vivo sem tênis, né? Não. Porque o home office trouxe muito isso pra gente, esse conforto. E dá pra gente incluir em outras ocasiões também, né, Ju? Sem que é o que você vai dúvidas. mostrar aqui pra gente, que o tênis também não é um vilão. A gente pode usá-lo com muita clareza. É um acessório. Um acessório para você incrementar. Tá. Bom, vamos trazer um tênis aí? Então eu mantenho. Eu posso cinto. manter o cinto e a bolsa E a bolsa. e colocar Agora o tênis. a gente vai adicionar nosso tênis. Então o chinelo vai descansar um pouquinho. Vamos tirar, porque vamos pensar que a gente vai, já que a gente está pensando em transitar em diversas ocasiões do nosso dia a dia, Tá. o tênis vai ficar mais confortável para a gente ficar o dia todo, né? E para as mamães de plantão aí, gente, vocês já sabem, né? Filho no colo, sacola, É muita coisa, né? trabalho, vai para lá, vai para cá. Ó, então o tênis. Então, o tênis, é isso. ele traz esse conforto Então, e vamos essa colocar. nossa segurança. Quer que eu segure a bolsa, Ju? Vamos lá, por favor, Paulo. Vamos lá. Aqui a gente já faz ao vivo, viu, gente? Não é? Já vamos colocar ao vivo e a cores. A gente pra dá trabalho aqui pra todo produção. mundo ver. A gente dá trabalho aqui para produção, viu, gente? Tá bom aqui, tá tudo certo. Vai ter vídeo cacetada, não? Vamos. Acho que não, acho que não. Ó, tem câmeras a posto aqui, ó. Então, vou deixar o chinelo aqui, tá? Do ladinho. E vamos colocar o tênis. E, Ju, esse tênis é um tênis sem nenhum detalhe, né? Ele é mais minimalista. Tá. Então, ele tem esse solado de borracha que deixa ele um pouco mais casual. Se a gente quisesse trazer um pouco mais de refinamento, de mais polidez, a gente poderia pensar num tênis todo de couro. Então também tem esse segredo do tênis. Também tem. Ou se for uma mulher que gosta de um pouco mais de ousadia, de modernidade, criatividade, a gente poderia trazer um tênis um pouco mais colorido. Tá. Ou com um pouco mais de detalhes, ou até um animal print, por que não? Nossa, ousado, hein? Ousado. Mas vai que o importante é você se sentir bem. Se Sim, sentir a gente linda. precisa se sentir representada pelo nosso vestir. Então, a intenção é que o nosso tênis tenha a nossa personalidade, a nossa essência. Que é muito importante, que é o que a gente sempre está falando, né? Sem Ter dúvidas. ideias e inspirações, mas não comparações. É sobre isso. Meu Deus. Vamos lá, então. Bom, tô pronta, Ju. já temos o nosso alinhamento. Eu vou só ajustar aqui a nossa t-shirt. Ok. Ela saiu um pouquinho do lugar. E a gente tem o nosso tênis. Aqui, o que a gente vai criar? Um ponto de respiro. Tá vendo que a calça tá bem ali na língua do tênis? Então, vamos criar um pontinho de respiro. Vocês vão notar que vai fazer toda a diferença. Então, eu vou fazer uma dobra nessa calça pra gente incrementar um pouquinho mais. Você fez 2 dobrinhas, Ju? Fiz 2 dobrinhas, só para aparecer o tornozelo, Tá. E deixei ela virada para fora. Por quê? Porque o look, ele é mais despojado. Então dá pra ir no supermercado, Dá pra ir tomar um sorvete, né? tranquilamente. Em diversas ocasiões, tirando a nossa clássica t-shirt do básico. Literalmente, né? Eis que temos uma outra proposta. Cinto. Usando peças que praticamente toda mulher tem no seu guarda-roupa. Muito
Muito Mas- lindo, olha. Vamos incrementar um pouco mais isso, Paula? Ah, vamos, né? A gente gosta de Não trazer, é? né? Esses Vamos trazer as novos nossas ingredientes, camadas né? de interessância? Vocês vão ficar com essa palavra interessância na cabeça, que vocês vão chegar na Ela loja nunca assim, mais sai, gente. Não sai. O primeiro dia é um vocabulário Ah, é um que não vocabulário existe, exclusivo. tá? É exclusivo, mas essa interessância, eu acho que é muito brasileira, né? Porque o brasileiro, ele é divertido, ele fala alto. É o borogodó, entende? Não é um borogodó. Então, aqui, a gente equilibrou essa casualidade e trouxe mais refinamento. Vocês viram que a Paula já tá ali, Ah. gente, ó, treinada, viu? Dá licença. Já vai fazendo os ajustes. Tem um truque do elástico, mas eu não vou te contar agora, porque você vai ter que assistir outro episódio. A gente fala depois. E a gente tem essa polidez no visual, trazendo um pouco mais de sofisticação para a nossa composição com os nossos básicos. E esse blazer, ele é do modelo? A gente tem um modelo mais clássico, a gente tem a risca de giz. E vocês viram que a gente está brincando aqui com um pouquinho de estampa, né? Porque a gente tem o escrito e a gente tem a estampa da risca de giz. E ele é mais over, né? Porque eu Ele é gosto mais dessa over, pegada mais um pouco amplo. mais, Então, ele traz esse visual eu um gosto. pouco mais descolado, mais despojado, vamos dizer assim. Sair da zona de conforto, né, Ju? Saindo da zona de conforto. Mas aqui, Paula, a gente pode incrementar e levar esse look para uma outra ocasião. Se a gente tiver um evento, Um jantar, um jantar, uma entrevista. uma entrevista, dá pra gente colocar esse look com a t-shirt para uma entrevista, para um evento um pouco mais formal? O segredo vai estar na nossa calça. Porque ela é 80% da nossa composição. Ah, meu Deus, já quero descobrir na prática com Então, vocês. vou pedir para você ir lá trocar essa calça, enquanto eu vou compartilhar aqui com a mulherada alguns outros truques que a gente poderia incrementar, mantendo esse look com calça jeans e o blazer. Tá. E daí você volta e mostra pra gente como que a gente pode refinar ainda mais essa mesma composição da nossa t-shirt básica. Ok. Eu vou, mas eu volto, tá? Então fiquem aí, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando, né, Ju, até Com esse certeza. momento. É porque muito importante para nós saber tem que se saber, né? essas dicas estão sendo úteis, se faz sentido para você no seu dia a dia e principalmente se você sofre Como com a gente. esses mesmos problemas que nós estamos apresentando Você não hoje vai pra ter que vocês. desfazer da sua t-shirt e nem da sua calça jeans e nem do seu tênis. Vamos trazer intenção e clareza. Eu já volto. Vai Eu já lá, volto. Paula. Tchau. Bom, e agora a gente vai trabalhar alguns elementos. Então, a gente vai versatilizar este look incrementando com acessórios. Eles fazem toda a diferença. E aqui, a gente vai adicionar um sapato. E a gente vai trazer essa questão da mimetização da cor. Então, a Paula tem uma t-shirt que tem um escrito em vermelho, então a gente vai replicar também no calçado para criar esses links visuais que nós já falamos nos outros episódios. Aqui, a gente também tem um pouco de detalhes metalizados, que a gente também pode trazer como ponto de interessância. Um cinto para criar mais conexão e link visual para a gente unir sapato e cinto. E para finalizar e fechar tudo isso, o porquê não adicionar um ar bem moderno com o nosso metalizado na nossa bolsa. Bom, eis que temos aqui 3 elementos que vão transportar esse look para outra ocasião. Gente, a Paula tá voltando e o look tá incrível. Vejam só. Entra, Paula! Uau! Cheguei, Brasil! Chegou chegando, hein, Paula? E aí, Ju? E nem parece o mesmo look, hein? Mantivemos a nossa t-shirt. Então, assim, a t-shirt tá aqui brilhando, abrilhantando o nosso look. Então, ela não é um problema, né, Ju? Não, ela nunca foi um problema. O problema, realmente, existe na questão de falta de clareza do que nós desejamos comunicar. Tá. Porque muitas das vezes a gente acha que uma peça não pode ser levada para uma ocasião um pouco mais formal, para uma entrevista, para uma reunião de trabalho ou até para um evento. Sim, e o que você pensou aqui? Para a gente falar um pouquinho para as meninas, essa composição que você trouxe aqui. O que você pensou? Você trouxe uma calça um pouquinho mais... Sim, nós Ampla? trouxemos uma
pantalona para equilibrar visualmente o seu corpo. Ok. Então, a gente trouxe alguns truques para trazer equilíbrio visual na proporção corporal da Paula. Então, a gente trouxe as ombreiras do blazer para trazer mais amplitude para a região do ombro e mais postura, adicionando um pouquinho mais de alinhamento. E também a gente trouxe a pantalona para trazer essa amplitude para a parte de baixo. Então, a gente cria visualmente aquela silhueta ampulhetada Entendi. que todas as mulheres almejam. E que eu tenho 1,90 m? Ah, gostei dessa ideia, viu, Ju? Gostei desse truque. Então, a gente trouxe uma linha, né, vertical no corpo. A gente deixou a Paula mais longilínea. Gostei disso. E nos pés você escolheu? A gente adicionou um salto para trazer mais refinamento e elegância. E necessariamente o salto ele precisa ser que nem aqui você colocou o tom de várias peças, né? Da calça, Sim, da calça para do trazer mais blazer. longitude para cá. Então tem uma diferença também. Tem uma diferença. Tá. Aqui a gente poderia ter uma quebra visual, por exemplo, se eu trouxesse o tênis. Daria pra gente manter essa proposta, mas gosto adicionando o tênis para ele ficar um pouquinho mais despojado. Entendi. Mas aí a gente ia ter quebra de silhueta, porque eu vou criar um link visual da cor da t-shirt branca com o tênis branco, mas a gente vai achatar visualmente o corpo. Então, para mulheres que são mais altas, é uma técnica que funciona muito bem. Tá. Mas para nós, Altas que somos, ninguém precisa saber a nossa altura. funciona muito melhor a gente replicar a cor da calça no sapato para alongar e ganhar uns centímetros a mais. A t-shirt não é nada básica e nada sem graça. A gente só precisa de novos temperos, porque o estilo está na forma como a gente usa e combina cada peça. E na intenção que nós temos, né? Sim, porque Para eu usá-la. comecei esse episódio básica. De calça jeans, chinelo, bem despojada, bem confortável. Bem conforto. E agora a gente finaliza. Toda pronta para uma entrevista. Só terminar aqui a gente vamos passear. Já temos aí um evento em si para utilizar. Então, realmente, a t-shirt não é básica, não é sem graça e não é um vilão. Não. Não é uma vilã, né? Não na é uma verdade. vilã. Ela habita em muitos guarda-roupas e ela pode transitar em muitas ocasiões. É isso aí. Então, mais um aprendizado aqui com a Ju. E nós queremos a participação das meninas, dos meninos, né? certeza. Deixa aí nos comentários se fez sentido. Qual é a dificuldade que você tem com essa peça? Com uma t-shirt, de Como que repente. você usa ela no seu dia a dia É. e que muitas das vezes a gente não se sente tão confortável, né, Paula? A gente quer... Estamos aqui para juntas... Encontrarmos aprender. soluções para resolver as maneiras como nós aprendemos a nos ver e a nos vestir. E você não se desesperar também, viu? Porque nós temos essa dificuldade, a gente abre o guarda-roupa ali, ó, então a gente também passa por isso. A Ju não, né? Porque a Ju tá tudo ali, ela tem umas ideias, gente, não tem jeito. Vamos montar um look. Aí desse look, ela realmente monta um outro look. Mas queremos ouvir vocês que estão aí do outro lado. A gente quer que vocês participem, que vocês deixem nos comentários as dúvidas. Estamos aqui para unir tudo isso e a Ju também está aqui para ajudar, para tirar certeza. essas dúvidas, né, Ju? Sem dúvidas. Porque o importante é você não se desfazer daquela peça que você tanto ama. E você pode usá-la em diversas ocasiões. É isso. Basta a gente trazer mais clareza. Com certeza. Então, Ju, muito obrigada mais uma Obrigada, vez. foi um prazer né? estar aqui. Grandes ensinamentos. Muito obrigada. Espero vê-las aplicando, hein? Vamos ficar de olho, né? Com certeza, ficar vamos de olho acompanhar. nessas mulheres aí. Obrigada, Imagina, Ju. que agradeço. E para você que está aí do outro lado também, ó, participe com a gente. Estamos aqui para trazer esses ensinamentos para você fortalecer a sua autoestima. E lógico que nós contamos com a sua participação. Se você ainda não é inscrito e está assistindo o quadro pela primeira vez, já se inscreva, ative as notificações e não perca os próximos episódios. E já compartilha aí com as amigas, porque já pensou essa mulherada aí, ó. Olha, gente, vocês viram, comecei básica, nada sem graça, e agora eu tô aqui, ó, de maneira impecável com a dica, ensinamento aqui da Ju. Então, eu aguardo você no próximo episódio, no programa Paula Silva com você, no quadro Look do Look. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!